Fala galera, tudo bem? O Palmeiras está classificado para a final do Mundial de Clubes da FIFA, venceu bem o Al Ahly do Egito na semifinal, agora aguarda o vencedor de Chelsea e Al Hilal, o outro confronto na semifinal, inclusive estarei nessa transmissão na Band nesta quarta-feira, 1h30 da tarde. O natural favorito é que o Chelsea passe. O Al Hilal deixou uma boa impressão na partida anterior, vencendo bem, se recuperando, principalmente a partir do momento em que volta para o jogo, né? Começa mal, mas a partir do momento em que volta para o jogo, cresce, e aí potencial ofensivo o Al Hilal tem, e mostrou isso diante do Al Jazeera para golear, depois conseguiu um placar bastante elástico até, mas a primeira meia hora do jogo não tinha sido muito tranquila. E um ponto que eu quase todo ano bato aqui no canal é como me incomoda a abordagem geral em relação ao Mundial de Clubes, né? Porque acaba sendo uma abordagem muito voltada à existência do europeu como foco do sul-americano. Até aí tudo bem, porque ele é o time a ser batido, mas como se o resto não existisse. Então eu sempre bato muito nessa tecla aqui de que sim, existe competitividade, tem desafio técnico sim, tem jogo difícil, e que nos últimos anos a gente viu cada vez mais sul-americanos tendo dificuldades e caindo no jogo de semifinal. Então, aí é importante ter coerência também, né? Da mesma forma que a gente pode e deve apontar qualidades dos representantes asiáticos, dos representantes da CONCACAF, dos representantes africanos, e entender que existe esse equilíbrio, essa competitividade, que o nível está mais achatado, a gente também, quando o sul-americano vence e vence bem, a gente não pode ir pelo discurso do é moleza, é baba, não tinha adversário do outro lado. Não é por aí. Então acho que é importante ressaltar que o Palmeiras fez um bom jogo, e o Palmeiras fez um bom jogo estrategicamente falando, a ponto de controlar um Al Ahly bem armado, ainda que não tenha tido uma boa preparação. Claro, é impossível falar do Mundial do ponto de vista do Al Ahly. Vocês sabem que o canal aqui fala muito sobre futebol internacional, então o foco aqui geralmente está voltado para o futebol em outros continentes mesmo, e esse último mês foi muito marcado pela Copa Africana de Nações, então tem vários vídeos aqui. O Egito evidentemente foi a final, acabou sendo assunto várias vezes, mas o Al Ahly foi muito prejudicado na sua preparação para esse Mundial por conta dos problemas, dos desfalques. Não só os que estiveram na Copa Africana, mas também os outros desfalques. Então, quando a gente olha para a seleção egípcia que jogou o Mundial jogou a Copa Africana, foram 6 jogadores do Egito que foram disputados, o Al Ahly que foram jogar pelo Egito, e voltaram 7, na verdade, porque o Abdelmonem, zagueiro, acabou sendo chamado de empréstimo no meio da competição porque estava fazendo um bom torneio. Aliás, foi até incluído na seleção da CAF do torneio, mas ele estava emprestado, então acabou voltando também por conta de outros problemas. Por exemplo, o Benun, zagueiro que seria zagueiro do Marrocos na Copa Africana, mas teve um problema cardíaco, está afastado. Então o Abdelmonem acaba sendo mais um nome do Al Ahly que esteve na Copa Africana e que chegou de última hora. Ele, inclusive, jogou os 120 minutos. Aliás, de toda a galera do Al Ahly na Copa Africana, quando a gente olha para a final da Copa Africana, o Abdelmonem jogou os 120 minutos, o Fati, volante, que joga como terceiro zagueiro nas variações para 3 zagueiros, jogou 100 minutos, e o El Solia jogou, o El Solia, né, depende muito da tradução, da transliteração até, então a gente vê diferentes grafias, mas o El Solia jogou 60 minutos na final da Copa Africana de Nações. Esses foram os caras que estavam diretamente envolvidos na final em si. O Ayman Ashraf, que até foi capitão do jogo contra o Palmeiras, ficou no banco, mas não jogou. Ele tinha sofrido lesão durante o torneio também. Zagueiro na equipe do Al Ahly, mas na seleção foi lateral esquerdo, foi volante pela esquerda também, um jogador polivalente nesse sistema com 3 zagueiros do Pitsu Mosimane, o zagueiro pela esquerda do Al Ahly. Então esse voltou diretamente para o time, assim como o El Solia no centro do campo, e olhando até, indo além desses nomes, né? Aí a gente pode falar quais outros nomes aqui que eu tô esquecendo. O Akram Taufik, que se machucou, lateral direito da seleção do Egito, se machucou na estreia, perdeu o resto da competição, voltou machucado, assim como o El Shenawy, goleiro titular do Egito. Acabou que o Gabas, que virou grande personagem, né, assumindo a titularidade, mas o El Shenawy é o goleiro titular, importantíssimo do Al Ahly, acaba ficando fora do Mundial também. Então aí são alguns dos problemas desses caras que voltaram. Também voltou o Cherif, atacante, que foi artilheiro da última edição de Champions League africana e ficou no banco de reservas, no que talvez tenha sido a principal surpresa do Mosimane nessa escalação diante do Palmeiras. Até porque o Al Ahly tinha outros problemas. Eu falei do Benun, falei dos jogadores de Copa Africana, outros jogadores voltaram durante a Copa Africana com as eliminações dos seus países, por exemplo, o Ali Malou, lateral esquerdo, teve Covid durante o período da Copa Africana, ficou afastado, perdeu o jogo da Tunísia, é um cara importante de bola parada no Al Ahly também. Então, enfim,
O Percital, atacante, uma boa contratação do Al-Ahly, inclusive, que chegou já muito bem, sofreu lesão, foi cortado, tá fora desse sul-africano, então não estava envolvido na Copa Africana, porque a África do Sul não estava, mas desfalque importante do Al-Ahly para o Mundial também. Então assim, diante de tudo isso, foi uma preparação bastante caótica. E era muito difícil tentar imaginar o que seria desse time no torneio. Até por isso surpreendeu o Al-Ahly ter eliminado o Monterrey. Não é surpresa o representante africano ganhar dos representantes da CONCACAF, repito, não encaro como uma grande surpresa, nossa, que zebraça. Não, não é. Eu acho que tá tudo muito próximo. E num confronto de jogo único, como é nesse formato, perfeitamente possível. Assim como é possível que o asiático bata o sul-americano, que o africano bata o sul-americano, enfim. Acho que isso tá tudo muito parelho, com exceção do representante da Oceania, mais ainda esse ano, porque foi um representante amador que foi jogar. O Pire foi convidado, porque ninguém da Nova Zelândia foi, ninguém da Nova Caledônia foi. Aí sobrou para um time do Tahiti convidado, que era um time amador. Esse fora da turma, né? O restante dos representantes continentais aí, a gente já pode tratar como um equilíbrio maior, sabendo que em termos de hierarquia é natural que o europeu esteja um nível acima em termos de qualidade. Agora, isso precisa ser demonstrado dentro de campo. Tá, dei essa passada geral no que era o cenário do Al-Ahly para enfrentar o Palmeiras. E aí eu acho que tá um grande mérito do Palmeiras, né? Primeiro, existe sempre o aspecto psicológico. No caso do Palmeiras, talvez até mais pela lembrança tão recente do ano anterior, da queda na semifinal do ano passado, do último Mundial. Então, claro que isso joga uma pressão, porque se olhar às vezes ignorando, não por parte dos jogadores, tá? Dos elencos, nada disso, mas o olhar geral, a repercussão geral de achar que só dá pra pensar em enfrentar o europeu na final, que o resto é tudo obrigação, isso joga uma responsabilidade que aumenta ainda mais a pressão. Então o psicológico é sempre um fator importante, ainda mais que nesse formato o sul-americano estreia na semifinal contra um time que já jogou, então já saiu um pouco desse papel, né, do papel da estreia, de dar uma acalmada nos ânimos. O Al-Ahly teve isso contra o Monterrey na estreia. E aí acho que tá um outro grande mérito do Palmeiras, que foi iniciar muito bem o jogo. E aí a gente vai falar especificamente do Palmeiras aqui, nem vai ser um vídeo dos mais longos não, mas só para passar por alguns tópicos. Palmeiras faz muito bem a marcação impedindo uma saída de bola, é verdade, um Al-Ahly com uma escalação modificada, que tinha dificuldades para sair jogando, e muito por méritos do Palmeiras. A forma como o Palmeiras inicia marcando forte, com o Dudu pela direita, pressionando o setor de saída do Ali Malu, que é um lateral ala dentro desse sistema de hoje, que tem uma relevância muito grande na construção, seja com bola parada, com cruzamentos, com passes a partir do lado, não tanto pela velocidade ou para ganhar situações de 1 contra 1, até lento, mas com boa qualidade de passe. Essa marcação impedia que ele tivesse tranquilidade na saída de bola. E o mesmo vale para os zagueiros do Al-Ahly, que tiveram dificuldades diante do Palmeiras subindo a marcação. Então essa postura inicial do Palmeiras já foi muito interessante e muito bem executada. A forma de se comportar sem a bola, que é uma grande marca do trabalho do Abel também, né? O Abel Ferreira é um treinador que já se mostrou um grande estrategista para situações específicas, adversários específicos, e várias vezes faz adaptações muito específicas de um jogo para o outro. Acho que o trabalho dele, especialmente em torneios de mata-mata, é muito marcado por isso, por adaptações pontuais de acordo com adversários. Então, diferentemente de posicionamento que a gente viu, por exemplo, em final de Libertadores, em outros momentos, a ideia dessa vez nem era ter o Scarpa exatamente como ala, embora no momento defensivo ele até ajudasse a proteger a primeira linha, fechando pelo setor, até pelo fato do Al-Ahly jogar com 3 zagueiros e 2 alas. Mas era uma linha com 4, que tinha 2 laterais que já se acostumaram, dentro do sistema de jogo do Abel, a fazer esse papel híbrido, né? Porque tanto o Piquerez de um lado, quanto o Marcos Rocha do outro, a gente já viu ambos fazendo essa função do lateral, que pode ser a base de uma saída de 3, ou do lateral, que pode ser quem avança para explorar a ala, enquanto o outro lado fica como base na saída de bola. Então essa versatilidade tática, eu acho que significa repertório no fim das contas, e significa capacidade de se adaptar a adversários, a mudar situações, funções, estratégias, com bola em jogo, com o jogo em andamento, sem precisar necessariamente mudar peça, sem precisar de uma substituição, e acho que isso tudo é mérito de uma construção de trabalho do Palmeiras. Então, essa postura sem a bola, diante de um Al-Ahly, que até pela escalação que teve, deixando o Xerife no banco, não tendo Percital, foi um time que teve um ataque teoricamente mais móvel, mas sem um jogador de tanta capacidade para romper em velocidade. Então o cara que deu o trabalho, que fez um bom primeiro tempo, foi o Dieng, o volante, pela condução de bola, se projetando, rompendo marcadores e levando a bola mais perto ali do terço final, mais perto da área adversária, com 2 ou 3 boas arrancadas e com outras participações no passe por dentro de um Al-Ahly que tinha dificuldades
em alguns momentos no início do jogo para sair tocando diante da boa marcação do Palmeiras. Mas o desafio para o Palmeiras se tornaria um outro aspecto, né? Porque quantas e quantas vezes a gente já não viu o Palmeiras ter como grande mérito a capacidade justamente de se adaptar sem a bola e de responder com velocidade, com transições a um adversário que sai para o jogo. Só que se o Al-Ahly estava mais fechado, com um bloco um pouco mais recuado, e não estava conseguindo reter tanto a bola assim, que significava que o Palmeiras recuperava a bola e tentava empurrar o Al-Ahly para trás, o desafio passaria a ser outro, ser um time capaz de construir diante de um bloco mais fechado, de um bloco defensivo mais baixo, mais próximo da própria área. E aí acho que está um grande mérito quando a gente olha para a paciência que o Palmeiras teve, o que não era simples, a começar pelos primeiros minutos de um time que já entrou concentrado num bom nível de atuação, apesar de todos esses fatores psicológicos, mas os gols são belíssimos gols, né? Porque são 2 gols de combinações rápidas, explorando situações muito específicas. Situações dos volantes do Al-Ahly não estarem ali protegendo a frente do trio de zaga. Então quando a gente olha para os 2 gols, o toque rápido, um do Dudu pro Veiga no primeiro e no outro do Veiga pro Dudu no segundo, são toques que desmontam completamente o encaixe do trio de zaga sem cobertura pela ausência de um volante. No primeiro gol, o passe do Danilo entra justamente quando o El Solia sobe para tentar dar o bote e não chega a tempo. O Dieng já estava avançado também. Espaço entre os 2 volantes e os 3 zagueiros dentro desse sistema. É um sistema que tinha 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes e um trio de frente, embora ali fossem basicamente 3 meias e não 3 atacantes ou pontas exatamente, mas esse era o desenho do Al-Ahly. Então, encontrar um passe rápido nas costas de Dieng e El Solia foi fundamental, porque foi o momento em que deu para acelerar o jogo. Aliás, acho que vale uma menção também honrosa ao papel em que em alguns momentos o Rony teve que fazer, que não tem muito a ver com a característica dele, mas é algo que ele vem evoluindo também, que é a capacidade de ter que lidar com um marcador de costas para ele. Por ser muitas vezes o mais avançado, jogando como 9, dessa bola vir com ele de costas pro gol, ele ter que receber de frente para a bola, de costas pro marcador e ter que sustentar a bola ali em alguns momentos. E em alguns períodos do jogo ele conseguiu fazer bem esse papel. Mas o grande diferencial, sem dúvida nenhuma, foi essa capacidade da agilidade de combinação de deslocamento entre os 2 jogadores mais decisivos da partida, Rafael Veiga e Dudu. Esses 2 foram os caras que desequilibraram, que fizeram a diferença, e o Palmeiras teve uma sensação de controle muito ampla, eu acho até que maior do que eu esperava. O Palmeiras passar, o Palmeiras entrava como favorito, embora fosse um confronto equilibrado, acho até que esse favoritismo era um pouco maior por conta da preparação conturbada do Al-Ahly. O normal seria o jogo ser difícil. E o Palmeiras conseguiu ter um jogo que não foi fácil, mas que foi controlado na maior parte do tempo. E acho que esse é um grande mérito. Foram poucas escapadas do Al-Ahly, méritos para o bom trabalho sem bola do Palmeiras. O Palmeiras também teve alguma dificuldade para furar o sistema defensivo quando a defesa estava mais montada, mais postada, mas o Palmeiras foi muito bem nos momentos em que conseguiu acelerar as jogadas de ataque, dando esse dinamismo a partir de toques rápidos. Fosse com o passe do Danilo que fura e que encontra esse buraco entre as linhas para dar sequência ao lance, mas principalmente nessa... aí é a qualidade mesmo individual do jogador, né? Nessa genialidade do toque rápido, de desequilibrar, de criar soluções a partir de um toque mínimo, de uma participação mínima na jogada. Foi o que os 2 fizeram, né? O Rafael Veiga num gol, o Dudu no outro, providenciando, permitindo que as jogadas tivessem continuidade diante de uma defesa mais aberta. Enfim, é isso. Palmeiras passa bem. No segundo tempo, a Al-Ahly acaba se lançando um pouco mais ao ataque, faz substituições, passa a gerar um pouco mais de perigo, mas não que tenha colocado em risco a classificação do Palmeiras, especialmente porque depois do 2-0 a sensação já foi de um controle ainda maior, por mais que o Al-Ahly tenha sido mais perigoso no segundo tempo. Mas acho que foi uma classificação não só positiva, evidentemente, mas acho que foi convincente do Palmeiras dentro de um jogo que era perigoso, como o próprio Palmeiras tinha sentido no ano anterior, encarando a semifinal e caindo na semifinal da temporada passada diante do Tigres. Agora é esperar para saber quem vai ser o adversário, se é o Chelsea, favorito, ou se é o Al-Hilal, que seria uma grande surpresa. Nesse caso, sim, uma grandíssima surpresa, porque embora o nível esteja mais achatado, e até o Chelsea não venha no seu melhor momento desde que o Thomas Tuchel assumiu, certamente são os meses mais de oscilações que o Chelsea teve desde o início do trabalho do Thomas Tuchel, até hoje a gente não viu, nesse formato de Mundial, um europeu não chegando à final. Então seria aí sim, seria a grande manchete do Mundial de Clubes, seria uma eliminação precoce por parte do time europeu. Um abraço para todo mundo e até a próxima.